Olá, nesse tópico estudaremos o conversor flyback, que é uma estrutura bastante simples e apresenta a isolação galvânica em alta frequência utilizada em fontes chaveadas. Vamos começar o estudo pelo conversor buck-boost, que é a versão não isolada do conversor flyback. Esse conversor possui um interruptor, dois elementos de filtro, o capacitor e o indutor, e um diodo, além da fonte de alimentação e da carga. Nesse caso, analisaremos a operação no modo de condução descontínua, porque o conversor flyback, normalmente, em virtude da dispersão, apresenta baixo rendimento e é utilizado como fontes auxiliares de circuitos integrados e dispositivos periféricos associados às fontes chaveadas. Começando então na primeira etapa de funcionamento do conversor buck-boost, o interruptor está conduzindo, então a corrente cresce linearmente de 0 até um valor máximo, corrente no indutor. Enquanto isso, o capacitor se descarrega, fornecendo energia para a carga. Na segunda etapa, temos então a inversão da polaridade da tensão no indutor, o que faz com que o diodo D1 seja diretamente polarizado e assim a energia no indutor é entregue para o estágio de saída composto pelo capacitor em paralelo com a carga. Vejam que a tensão de saída tem polaridade invertida em relação à tensão de entrada e, nesse caso também, a corrente no indutor se anula ao longo do período de comutação. Existe ainda uma terceira etapa que não é mostrada aqui, mas é a etapa em que o indutor se descarrega completamente e apenas o capacitor fica responsável por suprir a carga. Para calcular a corrente de pico no indutor, basta considerar a expressão bastante conhecida, VL é igual a L d dt, sabendo também que a corrente cresce no intervalo de tempo em que o interruptor está conduzindo. Além disso, na análise que se segue, adotamos a razão cíclica máxima como sendo de 0,45, sendo esse o valor no qual o conversor passaria do modo de condução descontínua para contínua. Este gráfico mostra a característica estática do conversor buck-boost, sendo que à direita da linha pontilhada, que representa o modo de condução crítica, o conversor opera em condução contínua, isto é, a corrente no indutor não se anula, e à esquerda da curva pontilhada, o conversor opera na condução descontínua. O conversor buck-boost ideal, com razão cíclica igual a meio, fornece uma tensão de saída que é igual à tensão de entrada. Então, por uma questão de uma margem de segurança, estabelece-se a razão cíclica máxima como sendo de 0,45 para garantir que o conversor sempre opere como abaixador e na condução descontínua. Devemos lembrar que fontes chaveadas normalmente são alimentadas por elevadas tensões de entrada da ordem de centenas de volts obtidas a partir da rede CA. Então, tem-se um retificador de entrada responsável por fornecer um barramento CC que alimenta o conversor CCCC, por sua vez responsável por alimentar a carga em tensões de saída baixas, normalmente de 12 volts, 5 volts, 15 volts, principalmente em equipamentos eletrônicos. O ganho estático do conversor pode ser determinado a partir do balanço de potência, sendo que a potência de entrada é igual à potência de saída em um conversor ideal. A potência de entrada, definida como P1, é o produto da tensão de entrada e a corrente média de entrada, que por sua vez corresponde ao valor médio da corrente no interruptor e pode ser determinada a partir da análise das etapas de operação e das formas de onda mostradas nos slides anteriores.
A potência de saída é igual ao quadrado da tensão de saída CC dividido por RL, que é a resistência de carga. Igualando-se P1 e P2, consegue-se então determinar a expressão do ganho estático, o qual depende da razão cíclica, da resistência de carga, da frequência de comutação e também do tamanho do indutor. Isso se reflete justamente nas curvas características mostradas no slide anterior, que representa a característica de saída do conversor em modo de condução descontínua. Considerando a influência do rendimento no circuito, pode-se então calcular a indutância de filtro como sendo dada por essa expressão mostrada no item C. Além disso, devemos considerar que, na condição crítica, a corrente no indutor se torna nula exatamente no final do período de comutação. Assim, o intervalo em que a corrente cresce e o intervalo em que a corrente decresce está envolvido com a mesma quantidade de energia associado ao balanço de energia no indutor, que corresponde à área da curva associada à carga igual à área da curva associada à descarga. Portanto, temos na primeira etapa de funcionamento VI vezes T1 é igual a VO vezes T2. E dessa forma, temos uma condição que é necessária ser mantida para que o conversor opere sempre em modo de condução descontínua, representada por essa expressão. Então, a tensão de saída tem que ser maior que o produto entre D máximo dividido por 1 menos D máximo vezes a tensão de entrada. Do contrário, o conversor entrará em modo de condução contínua. Além disso, é necessário determinar a capacitância de filtro de saída, sendo que, via de regra, a expressão que permite determinar a capacitância de filtro para uma dada ondulação não é a mesma para o modo de condução contínua e descontínua, embora a maioria dos livros didáticos considere que uma mesma expressão possa ser usada para os dois casos. Sendo rigoroso, isso não é verdadeiro. Deve-se ainda determinar os esforços de corrente e de tensão nos elementos semicondutores, ou seja, no interruptor e no diodo. Quando se fala em esforços de corrente, deve-se calcular apenas corrente média e corrente eficaz, sendo que o semicondutor é especificamente escolhido de acordo com o valor médio da corrente. A corrente eficaz normalmente é empregada para se estimar as perdas por condução nesse elemento. Agora, em termos dos esforços de tensão, deve-se definir a máxima tensão instantânea a qual o dispositivo semicondutor está submetido durante o bloqueio. No caso do conversor buck-boost, tanto em modo de condução contínua quanto descontínua, tanto o diodo quanto o interruptor controlado ficam submetidos à soma das tensões de entrada e de saída. O conversor flyback é a versão isolada do conversor buck-boost. A diferença é que, em vez de se empregar um indutor de armazenamento, utiliza-se um indutor acoplado, composto por dois enrolamentos, primário e secundário. Depois falaremos um pouco sobre a questão construtiva deste elemento magnético, que muitas vezes é tratado como transformador de forma errônea. O conversor buck-boost apresenta uma tensão de saída com polaridade inversa em relação à entrada. Porém, no circuito mostrado correspondente ao conversor flyback, vejam que tanto tensão na carga quanto tensão de entrada possuem a mesma polaridade. Isso se deve ao fato de que a polaridade dos enrolamentos primário e secundário é oposta. Então, um enrolamento é enrolado em torno do núcleo em um sentido, enquanto o outro enrolamento
é enrolado no sentido oposto. Além disso, inverte-se a posição do diodo D1 e dessa forma consegue-se obter uma tensão de saída positiva. Porém, é possível obter uma tensão de saída negativa, bastando para isso alterar o sentido do diodo e o sentido do enrolamento que esteja conectado ao núcleo. Então esse conversor é bastante simples, ele apresenta número reduzido de elementos magnéticos, ele fornece isolação galvânica entre fonte e carga, o que quer dizer que ambos não estão conectados a um mesmo referencial, e além disso é possível obter uma tensão de saída maior ou menor que a tensão de entrada, mas uma tensão muito maior ou muito menor que depende basicamente do número de espiras associadas ao indutor acoplado e não apenas depende da razão cíclica, como no caso do conversor buck-boost não isolado. A indutância magnetizante do indutor acoplado do conversor flyback armazena energia quando o interruptor está conduzindo e entrega essa energia para o estágio de saída composto pelo capacitor em paralelo com a carga quando o interruptor está bloqueado. Via de regra, esse elemento magnético não é um transformador, assim como informado de forma errônea na maioria dos livros didáticos de eletrônica de potência. Vamos tentar entender isso um pouco melhor a partir da análise das etapas de funcionamento do conversor operando em modo de condução descontínua. Quando o interruptor, então, está conduzindo, a corrente no enrolamento primário cresce linearmente e dessa forma, graças ao acoplamento magnético entre o primário e o secundário, tem-se uma tensão induzida no secundário que mantém o diodo D1 bloqueado. Além disso, na primeira etapa ainda, só o capacitor é responsável por alimentar a carga. Na segunda etapa, vejam que o enrolamento primário fica desconectado da fonte de alimentação. Assim, a tensão nesse enrolamento é nula, porém, existe uma tensão no secundário que está associada à descarga da indutância magnetizante, permitindo, então, entrega de energia para o estágio de saída. Se fosse utilizado um transformador convencional, quando não houvesse a tensão no primário, também não haveria a tensão no secundário. Porém, no caso do conversor flyback, o que se tem é um elemento armazenador de energia, coisa que o transformador não é capaz de fazer. O transformador é capaz de permitir a transferência de energia da fonte para a carga por meio do acoplamento magnético, mas não é capaz de fazer o armazenamento dessa energia da forma que ocorre no indutor acoplado. Inclusive, o transformador e o indutor acoplado são construtivamente diferentes. O indutor acoplado requer um entreferro para que não ocorra saturação magnética, ao passo que o transformador não utiliza entreferro. Uma vantagem inerente ao conversor flyback é a possibilidade de se construir o conversor com diversas saídas isoladas e empregando-se múltiplos enrolamentos secundários acoplados ao mesmo núcleo. Pode-se obter nessas saídas isoladas tensões positivas ou negativas, bastando para isso considerar o sentido correto do enrolamento secundário e também do diodo que esteja associado a esse enrolamento. Aqui nós temos 3 saídas nas quais a tensão aplicada às cargas RL1, RL2 e RL3 é positiva, sendo que os referenciais para cada uma dessas cargas são diferentes. Então, o conversor flyback apresenta diversas vantagens. A primeira delas é simplicidade, possibilidade de se obter diversas saídas isoladas com tensões diferentes, obtenção de isolação galvânica entre fonte e carga, ou seja, mudança de referencial, o terra da fonte não se torna o mesmo terra da carga, por assim dizer. Não se emprega um indutor de armazenamento, embora essa função esteja associada ao indutor acoplado.
que é erroneamente confundido com um transformador na maioria das obras clássicas, né, de literatura básica de eletrônica de potência. Capacidade de se obter regulação cruzada, uma vez que controlando-se um único interruptor é capaz de se manter a tensão nas diversas cargas devidamente reguladas. Apresenta uma resposta dinâmica rápida, principalmente porque esse é um sistema de primeira ordem, operando em modo de condução descontínua. E o detalhe é que, como desvantagem, esse conversor apresenta uma elevada indutância de dispersão, que leva ao surgimento de um elevado pico de tensão no interruptor, e além disso, a baixo rendimento. Então isso restringe a aplicação desse conversor a baixas potências. Como havíamos mencionado anteriormente, esse conversor pode ser usado como fonte auxiliar para circuitos de comando e controle e também dispositivos periféricos nos mais diversos equipamentos eletrônicos. Os circuitos equivalentes e formas de onda apresentados nesse slide mostram que na primeira etapa o capacitor se descarrega fornecendo energia para a carga, mas na segunda etapa a corrente no enrolamento secundário, representada por IS, circula pelo diodo ID e se divide pelo capacitor de filtro e pela resistência de carga. Nesse caso, vamos considerar uma razão cíclica máxima de 0,45, assim como na condição de estudo do conversor buck-boost em condição descontínua, para garantir então que abaixo desse valor de razão cíclica máxima, a corrente na indutância magnetizante sempre se anule ao longo do período de comutação. Então, verifica-se pela análise das etapas de operação que essa corrente do secundário IS possui uma componente alternada e também uma componente contínua. Pelo capacitor circula apenas a componente alternada, sendo que pela carga tem-se a componente alternada e a componente contínua. Essa componente alternada é responsável pela dissipação de potência na resistência série do capacitor, assim como no caso do estudo de retificadores. Então, como vimos anteriormente, é usual associar vários capacitores em paralelo no intuito de minimizar essa resistência série equivalente, sobretudo quando é necessário utilizar capacitores eletrolíticos, ou seja, capacitâncias de filtro elevadas. Obtém-se então essa expressão bastante conhecida para o cálculo da capacitância de saída, sendo que, de forma mais rigorosa, as expressões para o cálculo da capacitância no modo de condução contínua e descontínua são diferentes nos dois modos de condução, mas é razoável afirmar que essa aproximação gera um erro muito pequeno. Pode-se calcular a corrente média na carga em função da corrente no secundário, sendo que IS é o valor de pico da corrente no secundário, que é uma função da relação de espiras e também da corrente de pico no primário, do intervalo de tempo T0, que corresponde à variação dessa corrente no secundário do valor de pico até zero, isso ocorre durante a segunda etapa, e T, que seria o período de comutação. Assim, nessa expressão, é possível obter o valor de pico da corrente no secundário, e esse valor de pico de corrente multiplicado pela resistência série provoca uma queda de tensão no elemento parasita do capacitor, representado pela resistência RSE. Então, deve-se escolher esse valor de RSE cuidadosamente, visando reduzir a dissipação de potência e também a ondulação da tensão de saída. Por meio da análise das formas de onda, é possível calcular a corrente eficaz no capacitor, como sendo dado por essa expressão, e também estimar o valor da potência dissipada
na resistência série. Essas expressões mostradas no slide permitem também dimensionar o diodo a partir do cálculo dos esforços de corrente e dos esforços de tensão. Novamente, vamos insistir aqui no uso da terminologia correta sobre o fato de que o conversor flyback efetivamente utiliza um indutor acoplado e não um transformador. O indutor acoplado precisa de um entreferro para que haja armazenamento de energia a partir da fonte e transferência dessa energia para a carga. No caso de um transformador que realmente se preste a essa função, a energia é transferida simultaneamente entre a fonte e a carga por meio de um acoplamento magnético. A partir do momento que se desconecta a fonte do transformador, não existe mais transferência de energia, o que não acontece no caso do conversor flyback. Existem diversas configurações de núcleo que podem ser utilizadas, sendo que o núcleo EE é bastante empregado em termos práticos, pois permite um projeto bastante simples, que consiste em verificar basicamente o produto de duas áreas. A área AE, por onde efetivamente circula o fluxo magnético no interior do material ferromagnético, e a área AW, que é a área da janela do núcleo. Então, calcula-se o produto dessas duas áreas por meio dessa expressão, que permite especificamente calcular o núcleo a ser utilizado por um conversor flyback na construção do respectivo indutor acoplado. Então, no centro desses dois perfis em E, é encaixado um carretel de plástico e ao redor desse carretel são confeccionados os enrolamentos primário e secundário ou secundários, dependendo da configuração. O que se constata é que esse produto de áreas aumenta com a potência de saída do conversor e esse produto de áreas diminui com o aumento da frequência de comutação. E além disso, depende da densidade de corrente, falaremos um pouco disso depois na questão do estudo de condutores, e também do fator de utilização tanto do enrolamento primário quanto também da janela do núcleo. Nesse slide temos a expressão que permite determinar o tamanho mínimo para o núcleo a ser utilizado pelo indutor acoplado do conversor flyback. Então, essa expressão é válida específica e unicamente para essa topologia. E uma tabela que apresenta apenas alguns dos valores de AE e AW associados a diversos tipos de núcleo. Ressalta-se que essa tabela mostra apenas uma parte dos diversos modelos comercialmente disponíveis, mas ela serve como um exemplo para entender como se deve realizar o projeto. Vamos dizer que, para uma dada condição de projeto, calcula-se um valor de AE/AW de 0,6. Então, deve-se escolher o valor de AE/AW imediatamente acima, que nesse caso seria do núcleo E30/14, correspondente a 1,02. Se for escolhido o valor imediatamente inferior, de 0,48, é possível que o projeto não possa ser executado porque, ao se acomodar os enrolamentos primário e secundário ao redor do carretel, não será possível fechar os dois perfis EE em torno desse carretel. No Brasil temos um fabricante nacional de núcleos de ferrite nas mais diversas configurações e geometrias, que é o fabricante Thornton, e neste site é possível encontrar diversos modelos de núcleos EE, não apenas aqueles mostrados na tabela anterior. Então, vamos considerar um corte de um núcleo EE, em que é possível verificar
que os enrolamentos de cobre ficam dispostos em torno dessa perna central do núcleo e a janela do núcleo justamente é aquela área interna por onde passam os enrolamentos de cobre. Então existem duas áreas AW associadas a um núcleo do tipo EE. Essa nomenclatura adotada para núcleos EE ela se justifica em função do tamanho das suas dimensões. Então vamos considerar aqui, por exemplo, um núcleo EE do tipo 65/39. 65, na verdade, corresponde a 65 milímetros e esse valor é equivalente àquela cota G, correspondente ali a 66,5, sendo que essa dimensão, na verdade, considera um acabamento externo da peça, então há uma pequena diferença de 1,5 milímetros associado ao tamanho efetivo da peça, mas, via de regra, considera-se o valor inteiro. 39 está associado à cota F, que é de 39,9 milímetros também. Em um catálogo de núcleos de ferrite, normalmente é fornecida a área AE, mas não é fornecida a área AW. Essa área AW pode ser calculada a partir das cotas apresentadas nesses dois cortes e nessas duas vistas, né? E dessa forma é possível determinar o produto de áreas e escolher o núcleo que esteja mais próximo possível daquele tamanho que foi calculado, para que efetivamente não se adote um núcleo nem muito grande, restando um espaço muito grande no interior do carretel de plástico, nem também numa configuração que não permita o fechamento das duas pernas e em torno do carretel. Além de definir o tamanho do núcleo magnético, é necessário calcular a seção transversal e o número de condutores de cobre que permitirá passar uma dada corrente, além de definir o número de espiras associadas à implementação de um indutor ou de um transformador, dependendo da topologia. Então, a área percorrida por uma dada corrente eficaz é definida como sendo uma relação entre o valor eficaz da corrente e a densidade de corrente em ampere por centímetro quadrado, sendo que esse valor varia entre 250 e 400 amperes por centímetro quadrado para o cobre, dependendo do tipo de fio utilizado. Nessa tabela temos a representação de diversas seções de fios de cobre esmaltados, utilizando o padrão AWG, padrão norte-americano, American Wire Gauge. Alguns dados são importantes para nós aqui, né? Sobretudo o diâmetro do fio de cobre, que indica naturalmente aí a sua seção, né? Que é justamente a área por onde passará a corrente. E dois pontos aqui chamam a atenção: a área com isolamento e a área sem isolamento. A área sem isolamento é justamente a área por onde circulará a corrente calculada ou efetivamente que circule pelo primário, o secundário de um transformador ou ainda pelo enrolamento único de um indutor. Porém, esse valor que está associado com o isolamento, que nada mais é do que um esmalte isolante que permite isolar eletricamente as espiras, tem impacto direto na fabricação do elemento magnético. Se nós pensarmos em um número pequeno de espiras, não haverá grande impacto, mas se nós pensarmos em dezenas, centenas de espiras enroladas em torno de um núcleo de um carretel, aí certamente essa resina fará diferença na questão da acomodação do fio
ao redor do carretel. Então, deve ser considerado no cálculo da ocupação do carretel o valor da seção transversal do condutor, considerando o isolamento. A resistência de um condutor operando em corrente contínua é menor do que a resistência desse mesmo condutor operando em corrente alternada, e esse fenômeno se torna mais pronunciado à medida que a frequência de operação aumenta. O fenômeno é conhecido como efeito pelicular ou efeito Skin e recebe esse nome porque, a partir do aumento da frequência, a corrente que até então circulava por toda a seção transversal do condutor passa a circular na periferia, ou seja, na orla do condutor. Podemos entender melhor esse fenômeno estabelecendo-se uma analogia com um cano que estivesse sendo percorrido por um fluido. Então, a priori, a situação análoga à corrente contínua, o cano estaria sendo percorrido por fluido em toda a sua seção transversal, e na condição análoga à corrente alternada, esse cano estaria sendo percorrido pelo fluido apenas nas adjacências e no seu interior haveria ar. Então, haveria um maior esforço na circulação desse fluido no interior do cano. Essa, então, é a manifestação do efeito pelicular no condutor operando em elevadas frequências, como é o caso dos conversores estáticos. Isso, então, se traduz numa menor área útil de condução da corrente, que implica uma maior resistência. Basta nos lembrarmos da segunda lei de Ohm: resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do condutor dividido pela área. Diminuindo-se a área útil de condução, aumenta a resistência do condutor e, consequentemente, as perdas por efeito Joule também aumentarão. Então, para atenuar o efeito pelicular, recomenda-se que sejam conectados vários condutores em paralelo, como se estivéssemos transportando uma mesma quantidade de fluido, em vez de utilizar um cano de seção transversal muito grande, dividíssemos essa mesma quantidade por diversos canos menores. Assim, em termos de um circuito elétrico, conseguimos reduzir a resistência equivalente dos fios. E outra questão importante é o fato de, à medida que associamos diversos condutores em paralelo, temos maior maleabilidade, o que é importante no momento de se confeccionar indutores e transformadores, ao se construir os enrolamentos em termos das espiras enroladas em torno de um carretel. Então, para se fazer o projeto de um indutor ou um transformador operando em alta frequência, considera-se que o raio de cada fio não deve ser maior do que a profundidade de penetração calculada em função da frequência. Então, quanto maior a frequência, menor a profundidade de penetração e vice-versa. Esse raio deve ser justamente o raio do condutor que não considera a questão da isolação, ou seja, que não considera o esmalte isolante. Para se calcular o número de condutores, então, deve-se dividir a área total por onde a corrente circula pela área do condutor sem isolamento. Então, isso é importante. Como ressaltamos anteriormente, o uso da área do condutor com isolamento é válido apenas no momento da verificação da possibilidade de execução. Maiores detalhes sobre o projeto de indutores e transformadores em alta frequência podem ser encontradas nesse material técnico do professor Ivo Barros. Agora retomamos alguns aspectos de projeto particulares ao indutor acoplado do conversor flyback. Calcula-se então o entreferro do indutor acoplado de acordo com essa expressão, lembrando que AE é a área efetiva do núcleo, que pode ser obtida a partir do catálogo do fabricante, sendo então possível definir o número de espiras do primário e do secundário ou dos secundários. Lembrando então que é necessário verificar se, após enrolar os
dois ou vários enrolamentos em torno do núcleo, se é possível fechar o núcleo com aquelas duas pernas e em torno do carretel, que normalmente é feito de plástico. Essa é a característica de saída do conversor flyback, que mostra, né, uma fronteira entre os modos de condução contínua e descontínua. Então, à direita da curva, nós temos a operação com a tensão constante, que denota a condução contínua, ou seja, variando-se a corrente de carga normalizada, não varia a tensão na carga, e à esquerda da curva nós temos a operação em modo de condução descontínua. Agora, vamos estabelecer um roteiro de projeto para os conversores buck-boost e flyback. O primeiro passo consiste em especificar a tensão de entrada, a tensão de saída, potência de saída, a frequência de comutação, a ondulação da tensão de saída e o rendimento do conversor. Deve-se então calcular a razão cíclica crítica, que é aquela razão cíclica limite que permite o conversor operar na condução de fronteira entre os modos de condução contínua e descontínua. Mas, como se deseja que o conversor opere sempre na condução descontínua, a razão cíclica nominal, aquela adotada no projeto, deve ser igual à razão cíclica máxima e esta deve ser menor ou igual à razão cíclica crítica. Calcula-se então a indutância de filtro a partir da tensão de entrada, razão cíclica máxima, rendimento, potência de saída e a frequência de comutação de acordo com essa expressão. Então, calcula-se o valor máximo da corrente no indutor, que também é o valor máximo da corrente nos semicondutores, bem como a resistência de carga e a capacitância. Deve-se ressaltar que em um dos slides anteriores foi fornecida uma expressão diferente para o cálculo da capacitância de saída, porque, via de regra, e para ser mais rigoroso no cálculo, a capacitância de filtro de saída apresenta duas expressões distintas para os modos de condução contínua e descontínua. Porém, se for usada essa expressão apresentada no slide, isso não implica um erro significativo. E por fim, calculam-se também os esforços de correntes média e eficaz, tanto no interruptor como no diodo, e também as máximas tensões instantâneas aos quais esses elementos ficam submetidos. Agora, para o conversor flyback operando em modo de condução descontínua, deve-se definir as especificações de projeto. Na sequência, calcular o produto das áreas do núcleo, do indutor acoplado, lembrando que esse projeto tem que ser verificado quanto à possibilidade de execução e maiores informações sobre esse procedimento estão disponíveis no material do professor Ivo Bardo. Calcula-se então a corrente de pico no primário, a energia acumulada no transformador e, por fim, o entreferro, que justamente é responsável pela transferência de energia da fonte para a indutância magnetizante e da indutância magnetizante para a carga. Considerando que o conversor flyback pode possuir um ou mais saídas isoladas, deve-se calcular o número de espira do primário e do enrolamento secundário ou dos enrolamentos secundários. Lembrando que o número de enrolamentos tem impacto na questão da execução do projeto físico do indutor acoplado. Então, deve-se constatar se realmente esse projeto pode ser executado na prática, do contrário, não será possível acomodar todos os enrolamentos em torno do carretel e fechar o perfil EI. A indutância magnetizante do indutor acoplado é calculada por essa expressão e esse valor é que deve ser utilizado em simulações realizadas, por exemplo, no PSIM.
que disponibiliza um modelo de indutor acoplado. Além disso, a cada uma das saídas é conectada uma capacitância de filtro e uma resistência de carga de acordo com a potência definida para cada saída. Além disso, também é de suma importância calcular os esforços de corrente e tensão nos semicondutores de acordo com as expressões que foram anteriormente fornecidas. E assim encerramos o estudo do conversor flyback utilizado em pontes aviárias.